Crescer dói. Eu tenho ouvido muito isso ultimamente, por algum motivo. Isso é muita verdade. À medida que as pessoas vão amadurecendo, elas vão percebendo que crescer dói. Isso é muito verdade. Qualquer pessoa, em algum momento da vida, vai sentir isso. A maturidade vai mostrando isso pra gente. E hoje, talvez, os jovens manifestem tanto esse pensamento, porque hoje os jovens têm mais abertura para dizer o que pensam. Por exemplo, eles têm a internet, né? Os meios, as redes sociais para manifestar isso que pensam. Mas isso é uma verdade, crescer dói. Dói muito. E crescer não só dói, como crescer também é perder o brilho. A vida começa a perder o brilho. Isso é uma coisa natural. Já parou para pensar como você olha para trás e tudo parece mais interessante? Parece que era mais brilhante quando numa fase mais tenra da sua vida, numa fase mais infantil da sua vida. Isso porque essa fase que a gente viveu de ser criança, de ser pequeno, de não ser maduro, de ser imaturo, é uma fase de descoberta. E tudo é novo pra gente. E por isso é tão interessante. Mas quando você passa a crescer, isso dói? Não há nada de novo pra você. Quando você era criança, tudo era novo. E agora que a gente é adulto e está amadurecendo, a gente já viu de tudo. E não há nada tão novo na vida pra gente. Poucas coisas são uma novidade pra gente nesse mundo. Isso dói. Crescer dói. É só olhar a forma como nós passamos a enxergar alguns tópicos da nossa vida. Por exemplo, a morte. Quando a gente era criança, isso era incogitável pra gente. Pensar na morte, a morte era um conceito muito abstrato na nossa mente. E hoje a morte é uma realidade que a vida insiste em empurrar goela abaixo e a gente tem que aceitar. Talvez a essa altura do jogo, da nossa maturidade, muitas pessoas, muitos de nós, muitos de vocês que estão me olhando, como eu, já perderam pessoas que amavam muito. E a gente tem que aceitar. Isso é crescer. E crescer dói. As responsabilidades. A gente não tinha com o que se preocupar quando era criança, não tinha preocupação ou responsabilidade nenhuma. Talvez no máximo a sua preocupação era uma prova de matemática que você teria no final do período, ou um brinquedo que você quebrou, perdeu o seu bebê e etc. Hoje não. Você começa a entender que quando você amadurece, a responsabilidade de muitas coisas, na verdade de tudo, quase tudo, está sobre as suas costas. E isso dói. Crescer dói. Seja uma decisão que nós tomamos, uma decisão errada, as escolhas que nós vamos fazer, a escolha de trabalhar, de nos cuidarmos da nossa saúde, das pessoas que nós amamos, e até um voto numa autoridade política, tem muita responsabilidade sobre as nossas costas. Nós estamos responsáveis por muitas coisas, e à medida que nós vamos crescendo, essas responsabilidades vão se acumulando sobre as nossas costas. E isso dói. É só olhar também outro tópico, que é como as pessoas podem nos machucar. Quando a gente era criança, na nossa cabeça, todo mundo meio que tem a responsabilidade de nos tratar tão bem e cuidar tão bem da gente que quase ninguém vai te machucar quando você é criança. E quando você cresce e amadurece, você percebe que praticamente todas as pessoas que você ama, e principalmente as pessoas que você ama, vão te machucar em algum momento. Quem de nós nunca foi machucado por um namorado, uma namorada, e até pelos nossos pais? Quantas vezes, a essa altura do jogo, a gente já não brigou com os nossos pais? As pessoas podem nos machucar. Isso dói. Mas aí a gente volta ao tópico passado e lembra que é uma responsabilidade a forma como nós vamos reagir diante disso. Se nós vamos aceitar, se nós não vamos aceitar, se vamos perdoar ou não. Até isso está sobre as nossas costas. E isso dói. Mas o interessante da vida é toda essa profundidade que a vida vai tomando com o passar do tempo, sabe? É como aquele pássaro que vai crescendo e ele está confortável dentro daquele ovo, daquele casulo e até determinado momento está tudo bem para ele. Mas ele começa a crescer e aquele lugar, aquele espaço começa a incomodar porque ele está crescendo. E isso dói para ele. E aí ele precisa sair para uma nova fase da sua vida. E isso é belo. Sabe, passar por uma nova fase da vida é belo, viver é belo, ter responsabilidades também é belo, sofrer é belo. É o que eu sempre digo, cara, a beleza da felicidade está em ser passageiro. Assim como tudo na vida, a beleza está em ser passageiro, ok? A nossa fase de criança passou, chegou a hora da maturidade e a gente precisa aceitar, porque a vida, querendo ou não, empurra isso, goela abaixo. Eu sei que isso dói.
mas é a realidade. Que a gente aprenda a viver com isso. Eu tô sempre aqui para compartilhar esses momentos com vocês e espero que você vá nas minhas redes sociais, se isso te ajudou, e compartilhe com outras pessoas também. Vai ter com certeza alguns recortes lá. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.